Metamorfose Disruptiva na área mais uma vez. O vídeo anterior foi a historinha, né, dos 5% que fazem a diferença no mundo, que eu gosto bastante dela. E eu decidi, já que eu estou de férias, tecnicamente, postar um vídeo por dia essa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, para esse segundo vídeo, eu escolhi um tema, e aí eu fiz aqui umas anotações, porque para eu não esquecer, né? Porque como eu não edito os meus vídeos, lembra que o meu primeiro vídeo eu falei é o pior vídeo de todos, porque de fato eu faço direto, porque eu otimizo o tempo e é isso, por enquanto eu não edito. Então, eu vou falar sobre aprender. E aí, é uma brincadeira com a palavra aprender e profissional, que é o aprendedor profissional, que é o profissional em aprender. Entendeu? Olha que interessante. Como eu falei no outro vídeo também, na semana passada eu fui fazer uma palestra lá na FMU, aqui em São Paulo, e aí uma das perguntas no final foi de uma aluna que ela tem, se não me engano, 31 anos de idade, e ela falou o que ela deve fazer para conseguir um trabalho novo e tal, se ela tem que fazer uma pós, estudar, se ela para e tal. E aí, enfim, a gente discutiu, tinha uma economista participando, tinha um professor, tinha um executivo não, ele foi muitos anos diretor de empresa, diretor comercial, e atualmente ele tem uma consultoria de recursos humanos, e tinha um professor que é o coordenador, que ele mediou, né? E aí, mas só para explicar como que se deu, porque para fazer o gancho com o seguinte, eu fiquei pensando depois, porque sempre assim, né? Alguém pergunta alguma coisa, você responde, e depois fica pensando o que poderia ter falado, mas me lembrei desse conceito de aprender, de ser um aprendedor, e aprendedor profissional para brincar com, tipo, levar a sério o ato de aprender, de estudar e de ir atrás, porque, na verdade, a gente não deve mais parar de estudar, né? É meio que isso, assim. E aí eu tava lembrando que até alguns anos atrás era muito comum falar assim, você já terminou os estudos? Eu fiz até o primeiro grau, não fiz o segundo, tive problemas familiares, eu fui fazer supletivo recentemente, por exemplo. Ou então assim, não, eu acabei os estudos, meu filho já acabou os estudos, ele fez o primeiro grau, fez o segundo grau e já acabou e tal. Não, eu terminei o primeiro e o segundo, aí virou ensino médio, né? Terminei o segundo ano, terminei o terceiro ano do ensino médio, entrei na faculdade, vou fazer a faculdade agora. Então vou fazer a pós-graduação, vou fazer o mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer MBA, vou fazer o que for, mas continuo estudando, né? Só que o fato é, na minha visão, de que essas nomenclaturas são limitadores ao longo do tempo. Então assim, eu fiz uma graduação, então me formei, legal, me formei. Vou fazer uma pós-graduação para ser diferente e tal. Vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado, um doutorado. No fundo, essa prática formal de estudo, ela é importante, obviamente, mas ela não deve ser encarada como trajetória, eu imagino. Talvez essa não seja uma boa palavra, mas enfim, uma trajetória de educação. Por quê? Porque a gente aprende a todo momento, com toda e qualquer pessoa e em todo ambiente que a gente esteja. Desde que a gente esteja inclinado a aprender, a ter a disposição em aprender. Então eu fiz aqui algumas anotações de que, para mim, a atitude de empreender é uma atitude ativa diante do contexto, diante do meio que você está. E aí é muito comum ouvir assim, não dá, não posso, não tenho tempo. Inclusive eu vou fazer um vídeo ainda essa semana sobre tempo, sobre não ter tempo. E aí o ponto que eu quero trazer aqui é cuidado. Muito cuidado com o que você fala e principalmente com o que você ouve e internaliza essas palavras. Porque a palavra tem poder, né? Uma palavra muda tudo. Então, essa disposição em estudar, em aprender, tem que ser genuinamente sua. A partir de você, eu procuro realmente fazer isso. Eu até pensei em pegar os meus livros, mas eu achei que seria demais. Mas enfim, eu tenho uma técnica de ler, eu leio muitos livros, eu gosto, e eu tenho mais livros do que a do que a minha capacidade de leitura. Ou seja, eu estou lendo um livro e eu tenho outros 10 na fila, para eu sempre saber que eu estou com pendência de leitura, digamos assim, para eu sempre ter uma rotina de buscar conhecimento através de livros, que é o que eu gosto de fazer, e também vídeos no YouTube que eu tenho estudado bastante, tenho visto bastante, assim por diante. Então, essa capacidade, essa atitude proativa de estudar é muito vai lá e faz, né, que eu falei em outros vídeos também. Vai lá e faz, é partir para cima mesmo. E aí, eu separei 2 exemplos sobre isso que me chamaram muito a atenção essa semana. O primeiro deles é essa menina aqui, ó, se dá para vocês verem. Ela chama Cauane, ela tem 24 anos, ela formou em serviço social no Rio Grande do Norte
E ela nasceu numa casa de taipa, sem energia, sem nada. O pai dela tinha uma renda semanal de R$20. O que aconteceu? Para encurtar toda a história, vários programas de televisão fizeram matéria com ela, tem várias matérias na internet, assim por diante. Mas o que chamou muita atenção com essa condição de vida, ela não se vitimizou e foi atrás de conhecimento, estudou, fez a faculdade e na formatura, olha que interessante, ela desceu com a enxada em homenagem ao pai e à mãe. Que lindo, né? Até arrepia. Enfim, sem coitadismo, ela foi lá e fez, vai lá e faz. E um outro exemplo, que foi ontem ou antes de ontem que eu compartilhei no Facebook, que é a história do Kimani Maruji. Ele é um queniano e ele entrou na escola primária com 84 anos de idade. Gente, 84 anos. E sabe qual era o objetivo dele? Ler e escrever. E aí a Reuters, que é uma agência de notícias, entrevistou ele, perguntou por que ele quis fazer isso. E o grande motivador dele foi para ler a Bíblia. E aí ele falou o seguinte, se fosse para eu parar de estudar, então eu só faria isso se eu ficasse cego ou se eu morresse. Olha que interessante, que forte essa mensagem. Então a história do Kimani Maruji, ela tem um filme, chama O Aluno, e ele está disponível no Netflix. É uma história incrível. E só por ele ter 84 anos e se colocar à disposição de estudar, de aprender, é sensacional. E tem uma frase que eu quero dizer aqui, que é o seguinte, que é dele, do Kimani Maruji, que é: a liberdade é aprender. A liberdade é aprender. É isso, galera. Bons estudos, continuamente para todos. Tchau!